Olá, meus queridos, muito bom dia, louvado seja Deus, mais um dia nós nos reunimos para meditar a palavra do Senhor, nos entregarmos à proteção de nosso arcanjo, a quem invocamos nesses dias, São Miguel. Hoje é dia 12 de setembro de 2022, nós estamos na segunda-feira da 24ª semana do tempo comum, e hoje a igreja celebra facultativamente a memória do Santíssimo Nome de Maria. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos no 25º dia da nossa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Quero cumprimentar os irmãos que se fazem presentes virtualmente. A Dona Santina, muito bom dia. O Fábio Cerati, Elisete Spinardi, Antônia Espírito Santo, a Edna Mendes, Ana Gomes, Leonilda Aguiar, bom dia, louvado seja Deus. Verinha Raposeiro, a Joana Soares, a minha mãe Ana, bom dia, sua bênção, mãe. A Ivanilda Dalacqua, Denise Amaral, a Virgínia Pirana, bem-vinda. Antônio Silva, Rosemary Aparecida Sampaio, bem-vinda. A Rose, depois que eu vi quem era você, Rose, eu falava sempre seu nome, mas agora que eu vi a sua foto, que eu vi quem é. Uma alegria poder rezarmos juntos, viu? Sueli Firmiano, Adone Oliveira, Jana Bagnoli, Maria Souza, Sônia Dardes, Gabriele Sensi. Oi, Gabi. Também, quase que eu não reconheço você. Maria Lúcia, a Renata Luna, Dona Arlete, bem-vinda. Dona Arlete Almeida, Eliana Cândido, Valmir e a Creuza, louvado seja Deus. O Rodrigo Vicente, que no caso é a Glória, que está falando por meio dele, do perfil, a Terezinha, Kátia, bem-vinda, Deus abençoe. Muito bem, meus queridos, vamos então nos colocar diante da presença do Senhor. Tomem nas mãos a oração da quaresma de São Miguel. Hoje é dia 12 de setembro de 2022, nós estamos quase na metade do mês. Brincadeira, né, minha gente? Tomem nas mãos a oração. E nós vamos rezar hoje, 25º dia da nossa quaresma, vamos acender a velinha na presença de Deus, iniciarmos esta semana, segunda-feira braba, 24ª semana do tempo comum, também estamos caminhando para o fim do ano litúrgico, e vamos nos colocar diante da presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo, a oração inicial do Papa São Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos juntos a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus queridos, agora tomemos a oração de consagração a São Miguel Arcanjo. Assim consagremos nossas famílias, a nós mesmos, nosso trabalho, tudo que temos, que somos, que possuímos, a proteção desse que é o nosso patrono, o Arcanjo São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados,
a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, a assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Irmãos e irmãs, tracemos sobre nós o poderoso sinal da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, louvado seja Deus. Bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs que entraram depois, que se manifestaram depois. O Antônio Silva, louvado seja Deus pela presença de todos. O Ailton Souza, a Carol Almeida, bem-vindos. A Marta Barreto, bem-vindo. Erlete Voaden, bem-vindos. Muito bem. Louvado seja Deus. Meus queridos, aqueles que vão aguardar a bênção da água, já preparem a água, um copo, um balde, num recipiente, num jarro, para ser usado. Lembrando que o sacramental da igreja, depois de se tornar sacramental, não pode ser descartado, né? Então a água pode ser usada para cozinhar, para aspergir a casa, mas não deve ser usado de modo que você depois tenha que descartá-la, porque é sacramental, tá bom? Mas antes vamos fazer a reflexão da liturgia de hoje. Hoje é dia 12 de setembro de 2022, segunda-feira da 24ª semana do tempo comum. Nós estamos no 25º dia da nossa quaresma, já passamos da metade, caminhamos para o fim da nossa quaresma. E hoje a proposta da liturgia da igreja, como primeira leitura, ainda a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 11, versículos 17 ao 26 e versículo 33. Muito bem, vamos fazer a leitura. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós, e em parte acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes que de fato comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje a igreja celebra de maneira facultativa a memória do Santíssimo Nome de Maria, né? É bom sempre explicar, sempre após celebrar o nascimento de Jesus, a igreja celebra o Santíssimo Nome de Jesus. Sempre após celebrar o nascimento de Maria, também a igreja celebra o Santíssimo Nome da Virgem Maria, tá? O nascimento de Maria foi celebrado pela igreja no último dia 8 de setembro, né? Por isso que hoje, alguns dias depois, nós celebramos o Santíssimo Nome da Virgem Maria, nossa mãe. E por que celebrar? Aliás, de onde veio isso, né? Essa festa foi instituída de maneira universal, para o calendário universal da igreja, pelo Papa Inocêncio XI, né? Mas essa devoção começou lá no século XV na igreja, né? E no século XVII, este Papa Inocêncio XI instituiu esta memória no calendário universal. Olha quanto tempo já, né? Desde o século XV e depois até o século XVII, onde foi colocada no calendário, e celebramos até hoje, século XXI. Bonito, né? Eu acho muito importante, né, celebrar a memória do nome da Virgem, como também do Senhor, porque quando nós chamamos alguém, primeira coisa, quando nós chamamos alguém pelo nome, mostramos intimidade, proximidade, o mínimo conhecimento do outro, né? Por exemplo, se eu chamo José, Maria, né? João, Pedro, tudo bem com você? Né? Então, o chamar pelo nome, sobretudo na Bíblia, representa intimidade, representa conhecimento recíproco, né? E um outro motivo que é celebrar o nome de alguém é invocar o olhar, a atenção desse alguém. No fundo, hoje a igreja grita pelo nome da Santíssima Virgem para chamar a atenção da Virgem que está à direita de seu Filho nos céus, a Virgem Maria de todos os santos, aquela que bebe de maneira muito mais estupenda da presença viva de Deus, né? A cheia de graça. Por isso, quando nós invocamos o nome da Virgem Maria, nós invocamos dela a sua atenção e, por consequência, sua prece, sua oração, sua intercessão junto a Deus, né? Às vezes, eu não sei se vocês, né, mas frequentemente nós pedimos orações para as pessoas, né? Fulana, reze por mim. Beltrana, reze por mim, né? Aí a gente chama pelo nome, né? Ô seu Zé, ô seu João, reze por mim, estou precisando, né? O Padre Diego, reze por mim, porque tal coisa, não é? A mesma coisa quando invocamos o nome de Nossa Senhora, automaticamente o que ela nos oferece é a sua oração, pura e agradável a Deus Nosso Senhor. Por isso, sejamos convenientes, sejamos inteligentes, espertos. Quando estivermos passando sobretudo nos momentos difíceis da vida, invoquemos o nome da Santíssima Virgem Maria, né? Quando nos aproximamos dela, nós nos aproximamos consequentemente do Filho, que é Deus, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Maria, hoje a igreja invoca o vosso Santíssimo Nome, para que desperte o vosso olhar sobre nós, nossas limitações, nossas fraquezas. Reze por nós, Mãe, nesta manhã dessa segunda-feira. Hoje, durante o dia, vai dizendo o nome de Santíssima Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, Santíssimo Nome da Virgem Maria. Santíssima Virgem Maria, ore por mim, ore por meu filho, ore por minha família, ore por tal situação. Vai invocando durante o seu dia e você vai ver quantos favores serão alcançados, porque quando a mãe pede, o filho certamente não nega. Não é verdade? Nós ouvimos, meus queridos, esta
leitura esse texto da primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, e é um texto muito forte também. Aliás, a primeira carta aos Coríntios toda nós temos acompanhado. Algumas pessoas têm mandado mensagem dizendo: nossa, padre, hoje o Senhor deu uma paulada, hoje não sei o quê. A primeira carta aos Coríntios é uma carta muito forte. Por quê? Porque a comunidade de Corinto era uma comunidade teimosa, uma comunidade complicada, uma comunidade, olha, difícil de entrar no prumo, de entrar no eixo. E hoje, mais uma vez, uma bronca de pau. Então vamos por parte esse texto, né? Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois as vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. São Paulo já começa dizendo: olha, não vou ficar agradando vocês, viu? Não tem nada para dizer de bom de vocês. Por quê? Porque as vossas reuniões estão colaborando para o vosso mal e não para o bem. Com efeito, e em primeiro lugar, eu ouço dizer que quando vos reunirdes em assembleia, tem surgido divisões entre vós. Então São Paulo repreende na comunidade as divisões. Meus queridos, as divisões não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Vamos, padre, onde vai pegar no pé? Vamos começar lá de maneira bem ampla. A divisão da igreja instituída por Cristo. Jesus, no alto da cruz, institui uma igreja. A igreja brota do lado aberto de Cristo, que transpassado pela lança, jorra sangue e água. Ali nasce a sacramentalidade da igreja, que é única. Nós vamos ver durante a história, já no século I, no século II, no século III, que vai acirrando, vão acirrando confusões e divisões e questionamentos sobre verdades de fé. E a Igreja de Cristo, ela vai debatendo por meio dos concílios, os tão belos concílios. A primeira confusão e divisão na comunidade foi lá, que mostra nos Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, porque os de origem grega e os de origem judaica estavam brigando, os de origem judaica querendo obrigar os de origem grega, os que se convertiam do paganismo, a ser circuncidado. E aí Paulo não sabe o que vai fazer. Aí eles decidem ir para Jerusalém, Eles decidem ir para Jerusalém para consultar os apóstolos. Por quê? Porque a igreja ela é única. A igreja ela é colegial. Eu não posso fazer o que me cabe. Não sei se vocês lembram desse episódio nos Atos dos Apóstolos. Aí Paulo vai para Jerusalém. Olha, Paulo, que é o apóstolo dos gentios, poderia ele mesmo tomar a decisão. Espera um pouquinho. Não, os pagãos não precisam da circuncisão. Ou os pagãos precisam da circuncisão. Ele mesmo podia ter decidido. Mas ele vai até Jerusalém para consultar os 12 apóstolos, e eles tomam a decisão colegial, porque a igreja ela não procede dogmaticamente na sua doutrina, na questão de costumes, de maneira parcial. A igreja é única. Por isso que nossa igreja chama católica. A palavra católica, a palavra na origem latina, significa universal, Lá eles decidem, e aí em Jerusalém acontece o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Depois tantos outros concílios na igreja, quando surgem ameaças à verdade, questionamentos sobre doutrina, a igreja se reúne em concílio para decidir. É isso que a igreja crê. O concílio de Niceia, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o concílio de Constantinopla, os 4 primeiros concílios tão conhecidos, que vão tomar decisões importantíssimas de doutrina, na questão de Cristo, na questão da igreja e na questão do Espírito Santo de Deus. E a igreja vai caminhando, vai chegando no século XI, no ano de 1054, acontece o primeiro cisma na igreja, o cisma do Oriente, no ano de 1054.
É como se a igreja que era única, os bispos se dividissem, né? Aí passou a existir a igreja católica ocidental e a igreja católica oriental, né? Que depois nós chamamos de igreja ortodoxa. Ainda ambos os lados prosseguem sob a sucessão apostólica. Não foi algo inventado, foi algo que já existia de maneira unificada e que se separou. Então, os sacramentos valem aqui, mas continuam a valer aqui. Hoje nós conhecemos a Igreja Ortodoxa, já fui visitar 2 vezes a Igreja Ortodoxa. Eu fui no Patriarcado de São Paulo e é claro que eles também criticam a Igreja Católica, porque a Igreja Católica progrediu no tempo, com muitos mais concílios, e eles acusam a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa acusa a Igreja Católica de se perder e de corromper sua ritualidade original, né? Não sei até que ponto eles têm razão, né? Mas não parou por aí. Agora no século XVI, aí nós vamos caminhar mais 6 séculos na história. Aí houve a criação de novas igrejas. Aí é diferente do que você pegar. Não estou dizendo que o primeiro cisma é bom, porque nenhuma divisão é boa. Mas o primeiro cisma, ele pega algo que era uno, a igreja de Cristo católica, e divide, mas continua a sacramentalidade das partes. No século XVI, com Martim Lutero, vão se questionar a igreja ocidental e vão se criar uma outra igreja. Isso é aberração. Por quê? Porque não se pode criar algo que não está na minha capacidade de criar. Quem cria a igreja é Cristo. E aí surgem mais divisões, porque atrás de Lutero começam a ir muitas pessoas da igreja católica. Por causa dos pecados históricos da igreja. Mas isso não justifica. Não justifica. E depois do século XVI, Martim Lutero, a igreja luterana, aí vem a igreja calvinista, e mais adiante a igreja anglicana e tantas outras divisões que nós conhecemos, até surgir nesses 2 últimos séculos, 2 últimos séculos, a igreja protestante pentecostal e depois neopentecostal, que é o que nós acompanhamos hoje. Hoje em dia, qualquer um pode criar a igreja e divide aquilo que Cristo instituiu como unidade. Olha, o padre está fazendo uma abordagem histórica. Por quê? Para mostrar que a divisão não vem da igreja, né? Aliás, outro dia eu ouvi uma frase, eu nunca tive a curiosidade de pesquisar se é dele mesmo, né? Diz que Dalai Lama Dalai Lama disse uma vez: o dia que os cristãos viverem o que eles pregam, eu me tornarei um deles, porque eles não vivem a unidade que está na Bíblia deles. E é forte isso, né? A Bíblia está dizendo que sejam um como nós, ó Pai. Jesus dizendo para o Pai: como eu e vós, Pai, somos um. E nós vivemos a divisão, né? Um critica o outro, por quê? Porque não conhecem a verdade, né? Não conhecem a verdade. A divisão não vem de Deus, vem do diabo. Aliás, a própria palavra diabolos, do grego, significa divisor, né? E aí o texto continua, Paulo falando, em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, tem surgido divisões entre vós. Então a primeira divisão lá, amplamente, é a divisão do próprio corpo de Cristo. E depois disso, nós podemos analisar também as divisões que acontecem no seio da igreja. Talvez você, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza todos os dias com o padre, que vai na missa, você talvez não acompanhe, mas a nossa igreja está vivendo uma pressão interna muito grande. Talvez você não saiba, mas quem está mais aprofundado aí na igreja, que
acompanha notícias, que estuda um pouco mais os acontecimentos dentro da igreja, nós estamos vivendo uma pressão interna muito grande, com o perigo de novas cisões dentro do seio da igreja. Talvez você não saiba, mas está acontecendo isso. Por quê? Porque na igreja tem partidarismos. Pega, por exemplo, o clero. O clero que, infelizmente, de maneira triste, se dividiu em duas grandes partes. Os tradicionalistas e os progressistas. E essa divisão existe em todas as instâncias. No sacerdócio, no presbiterado, existe no episcopado, existe no cardinalato, existe... Os cardeais também têm suas vertentes e suas opções partidárias. E em todas as instâncias se existe essas duas partes, o tradicionalismo e o progressismo. Não tem problema que exista de maneira a eu traçar o meu perfil sacerdotal, porque nós temos que escolher o que a gente quer. Tem padre que escolheu ser intocável. Tem padre que escolheu ser intocável, mostrar uma coisa que na verdade não é. Bobagem. Não se descontrai, não ri, não fala bobagem de vez em quando na frente do povo, não brinca, não, sei lá. Até mesmo, por exemplo, tem padre que não bebe cerveja na frente do povo. Claro, você vai na frente de pagãos, de pessoas que podem vir a se escandalizar, aí pode até se tornar um pecado, mas é a fuga do outro, da intimidade com o próximo. Cada um tem sua opção, mas eu tenho que respeitar o outro e conviver com o outro, e não julgar o outro pelo que o outro é. Eu procuro na minha vida sacerdotal ser uma pessoa equilibrada. Uso batina, adoro usar batina, é uma veste permitida pela igreja. A ala progressista critica muito batina e fica implicando com isso. Tantos problemas que a igreja tem passado por aí. Vê lá na Alemanha, minha gente. A Alemanha está quase se separando da igreja católica, como aconteceu com a Inglaterra. Não sei se vocês sabem, têm acompanhado as notícias. O clero alemão é um clero meio rebelde e quase que está a se separar do Santo Padre, o Papa Francisco. Acontecendo coisas muito... E as pessoas preocupadas com veste, com tantas coisas acontecendo. Tantas coisas acontecendo. E então a gente tem que viver um equilíbrio. Eu gosto de usar batina, gosto. Eu gosto de também usar veste clerical normal, gosto. Eu uso também veste secular, uso também. Por quê? Porque a igreja me permite. Então a gente tem que... Agora tem gente que critica tudo, sabe? Por um lado, uma ala criticando os embatinados. Os embatinados que dormem de batina, criticando a ala relaxada ou progressista. E fica essa tensão interna dentro da igreja, que vocês às vezes nem percebem, mas existe. E depois no seio da comunidade, não é só no meio clerical. Agora o padre está falando do meio clerical. Também no meio clerical existe a questão doutrinal. A igreja de Cristo possui uma única doutrina. E existe internamente pessoas que são antipáticas à doutrina. Os fiéis à doutrina rigorosa ou sistemática ou conservadora, e os que acham que a doutrina tem que ser flexibilizada e tem essa tensão internamente. Vocês podem perceber o respingo disso que o padre acabou de falar nas homilias. Você vai nas homilias, aí você escuta o padre falando uma coisa, aí você vai na outra homilia, você fala, mas o padre falou algo contrário. Como pode? Aí você fica meio confuso. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se algo está sendo pregado de maneira anteposta, um dos dois está sendo infiel à igreja, porque a igreja tem uma doutrina.
A verdade, ela é única. Consegue compreender a confusão que está hoje? Né? E depois também as divisões no meio laical. O padre falou do meio clerical, mas as divisões no meio dos leigos. Você vai nas comunidades e dentro do seio da comunidade tem partidos também. Isso não vem de Deus, sabe? Não vem de Deus. Agora tem se diluído um pouco, mas antigamente, por exemplo, na nossa diocese, né? De um lado a renovação carismática católica, de outro lado, por exemplo, com grande força na nossa diocese, né? O caminho neocatecumenal, e essa tensão, e essa competição, agora tem se apaziguado um pouco, mas ainda existe. Ora, nós estamos no mesmo barco, são carismas diferentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, minha gente. Nenhum padre também é melhor do que nenhum outro. Estamos todos no mesmo barco, somos membros do mesmo corpo, né? E pessoas que ficam competindo internamente no seu trabalho, no seio paroquial, né? E aí vive uma tensão. Tem paróquia que vive muito bem, né? Claro que tem uma incompatibilidade ou outra, onde tem ser humano tem isso, normal, mas se resolve. Mas agora tem paróquia que é uma tensão interna de maneira frequente, isso nenhum padre aguenta, né? E também nenhuma pessoa, nenhum ser humano aguenta. O que São Paulo está dizendo aqui, ó, ele está falando, tem surgido divisões entre vós. É claro que as divisões que ele fala, o padre vai explicar um pouquinho diferente do que o padre está falando aqui, né? Aí ele vai continuar o texto. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que dentre vós resistem à prova. Ou seja, tem gente que que sai fora da igreja, né? Que deixa a igreja por incompatibilidade com o outro. É o que eu falava esses dias. Espera um pouquinho, nós estamos na igreja por causa das pessoas ou por causa de Jesus Cristo? Né? E ele está falando assim, é bom que tenha divisões, porque aí vamos ver quem fica firme. A verdade, a única doutrina, é isso que ele está falando. Né? Porque tem gente que facilmente desiste. Facilmente desiste. Olha, minha gente, as pessoas passam, padres passam facilmente, muito rápido. Mas você que é membro desse corpo místico, você permanece. Por isso fica firme. Esteja na igreja por causa de pessoas, né? Ai, o padre me olhou torto hoje, estou virando evangélico. Tem gente que é assim. Espera um pouquinho, sua fé é muito fraca. Muito pequena. Você está aqui por causa de quem? Você está aqui por causa de Jesus. Ele é a nossa motivação. Ele é o nosso sentido de ser igreja. É Ele, somente Ele. Né? E aí Paulo vai continuar dizendo, de fato não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum. Paulo está dizendo o quê? Vocês estão se reunindo não para comer a ceia, mas vocês se apressam para cada um comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome e o outro se embriaga. Ele está dizendo assim, vocês não se reúnem para celebrar a Eucaristia, mas vocês estão juntos, mas o coração de vocês estão separados. Aquilo que vocês publicamente dizem viver a comunhão, na realidade, na concretude, vocês estão separados. E quantas vezes, minha gente, olha só, nós celebramos a Eucaristia com uma pessoa que a gente falou mal um dia antes. Você não está em comunhão. Está comungando a comunhão com o Senhor, mas está dividido com o irmão. Isso é profanação. É isso que ele vai falar de maneira muito severa. Quem não toma o corpo do Senhor com consciência do que está fazendo, está comungando a própria condenação. É nessa parte, nesse trecho da leitura, desse capítulo 11, que vai sair essa frase. Ou seja, eu estou dividido com o meu marido, eu estou dividido com a minha esposa, nós brigamos e não nos reconciliamos, ou eu estou dividido com o meu irmão de pastoral, por exemplo, quem é músico, estou dividido com o irmão do meu ministério de música,
nós brigamos feio, mas ainda não nos reconciliamos, ou eu estou com raiva do padre, ou eu estou dividido do padre, ou eu não gosto, não tomo parte do que está sendo feito, mas eu vou lá e comungo o corpo e o sangue do Senhor, que é a comunhão da igreja. Olha que anteposição, você está comungando a sua condenação. É isso que Paulo é sobre isso que ele vai falar quando ele comunga indevidamente o corpo do Senhor, comunga a própria condenação. É sobre isso. Eu não posso me aproximar do sacramento da comunhão se não estou em comunhão com o outro. O sacramento é como se fosse um ápice, um selo daquilo que eu já devo viver com as pessoas. Por isso que num dos textos do Evangelho, Jesus vai dizer: se o teu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta primeiro, vai se reconciliar com seu irmão, depois você vem e leva a sua oferta até o altar. Lembra desse Evangelho, né? E o que estava acontecendo em Corinto? Cada um levava a sua ceia, né? Sabe quando a gente faz lanchinho comunitário? Cada um leva um prato, é isso, né? Cada um levava, cada um comia a sua parte, e tinha membros da comunidade, acredito eu, que não tinha condições de levar e passava fome. Por quê? Porque no princípio a ceia, ela começou a ser realizada, mesmo que Jesus lá na última ceia, quando institui a Eucaristia, ele separa pão e vinho. É a partir do pão e do vinho que deve acontecer a celebração da ceia. Mas ainda assim as comunidades primitivas celebravam a Eucaristia junto com a refeição, as comunidades primitivas. Então o rito litúrgico eucarístico era junto com a comida, com a hora da alimentação. Então acontecia uma confusão lá. É claro que depois os próprios apóstolos vão determinar, né? E a igreja vai determinar só o rito. Quem quer comer, come em casa. Mas aqui ainda não. Aqui ele está falando: vocês estão comendo a ceia e esquecendo o outro, de partilhar. Vocês não vivem a comunhão. Vocês estão comungando a comunhão, mas não vivem a comunhão. Né? Olha, e está acontecendo isso na igreja. Está acontecendo isso na igreja, minha gente. Primeiramente, vamos voltar ao que o padre já falou. Depois acho que eu vou até excluir esta transmissão no fim desse dia, porque senão posso até sofrer represálias depois de tudo isso que eu estou dizendo. Por exemplo, né, hoje em dia tem partidarismo na igreja. Na vida laical, na comunidade, você não precisa apreciar ou gostar do jeito de todo mundo. Eu também tenho pessoas que não gostam muito do jeito das pessoas. Na comunidade é assim, né? Eu não gosto muito do jeito dessa pessoa, ou o jeito dessa pessoa, eu percebo que essa pessoa tem traços, defeitos talvez, que me incomodam profundamente. Não tem problema, isso acontece. Né? O que eu não posso é me apartar da pessoa. Por quê? Porque se Deus permitiu que ela estivesse na minha vida, é porque eu preciso carregá-la junto de mim. Né? O padre não está dizendo para você que você tem que ser amiguinho de todo mundo. De jeito algum. Você não tem que ser amiguinho de todo mundo. Mas o mínimo necessário de convivência, o mínimo que for necessário, você não pode se apartar, porque você vai estar se dividindo. E é o que tem acontecido no meio dos leigos, né? As pessoas não têm mais paciência umas com as outras, né? As pessoas não têm mais paciência umas com as outras. Esses dias, aliás, por 2 vezes já, tem um ministro nosso aqui que fala: nossa, padre, o senhor tem muita paciência comigo, né? E não é paciência, cada um tem um jeito, a gente tem que respeitar a debilidade do outro, né? A comunidade também tem que ter paciência comigo em muitas coisas. Por que eu não tenho que ter paciência com a comunidade, com uma pessoa ou outra especificamente? Mas não, o que é mais fácil, minha gente? O que é mais fácil? Eu enfrentar o que no outro me incomoda e aprender com o outro, porque todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo.
Ou é mais fácil eu me separar e cair fora e deixar o outro para lá? É claro que é mais fácil deixar o outro de lado. É mais fácil. Né? Pelo menos não vai me incomodar, não vai me encher o saco, eu não vou ficar nervoso, não vou ficar irritado, eu não vou ficar... Ai, que raiva, né? Não vou ter sentimentos nenhum desse. É mais fácil me separar, mas aí você não cumpre a vontade de Deus. Se Deus colocou essa pessoa na sua comunidade para você partilhar a Eucaristia, é porque você tem que se santificar por meio dela. Olha, a palavra é dura para a comunidade de Corinto e para nós. Né? E para nós, que no meio da comunidade paroquial, que no meio clerical, facilmente nos isolamos das pessoas. Facilmente nos isolamos. Eu mesmo sou um padre. Eu sou muito chamado para rezar missa em muitos lugares, né? Não sei porquê. Mas eu sou muito chamado. Qualquer padre que me chamar, eu vou. Não faço acepção de ninguém. Se é um padre tradicionalista, se é um padre progressista, se é um padre de um jeito, se é um padre de outro, me chamou, eu vou. Por quê? Porque eu sou o padre da igreja, eu sou servindo a igreja e não pessoas. Né? Mas, por exemplo, claro que eu tenho que usar algum exemplo, né, gente? Pega, por exemplo, algumas pastorais. Se foi esse padre, eu não vou. Se tal pessoa estiver, eu não vou. E começa a surgir isso na igreja. Se a gente for ver bem, a gente não está indo na igreja por causa de Jesus. Isso é inadmissível. Inadmissível. Sabe? Então a palavra hoje é séria. E aí Paulo, eu não vou me estender mais, porque já passou muito do tempo. 10 minutos já se passaram do tempo. E aí Paulo está bravo com a comunidade. Né? Vocês não têm casa onde comer ou beber, porque vocês estão fazendo do culto eucarístico uma churrascaria. Né? E a gente não faz mais isso da missa, porque a missa hoje é estritamente aquele rito. Mas a gente pode fazer da missa uma exposição das nossas vaidades. A gente pode fazer da igreja uma exposição das nossas vontades e o não acolhimento do outro. O problema pode estar acontecendo de maneira diferente, mas na mesma essência é o problema. Né? E aí ele vai lembrar, nós celebramos o mistério da morte de Cristo. Por isso a gente tem que morrer para conviver com o outro. Por isso que ele fala, todas as vezes que beberdes desse cálice e vos aproximardes da mesa do Senhor, comerdes desse pão, beberdes desse vinho, né? Fazei isto em minha memória, e estareis proclamando a morte do Senhor. A morte. Por quê? Celebrar a Eucaristia é nos aproximarmos do Monte Calvário. Por isso que tem uma cruz em cima do altar, não tem um Cristo ressuscitado. Nós celebramos a morte do Senhor, por quê? Porque nós também precisamos morrer. E às vezes morrer é suportar o outro. Aprender com o outro, mesmo que o outro me incomode, aprender com o outro alguma coisa que o outro tem a me ensinar. Não é fácil, minha gente. Não é fácil porque todo mundo tem defeitos, nós temos... A nossa paciência não é infinita, ela tem limites, mas nós precisamos dia a dia nos desgastando e aperfeiçoando o amor de Deus. É isso que o Padre tem a dizer hoje, tá bom? E para encerrar, só uma dica, né? Uma dica: vivam a unidade, né? Parem de falar dos outros. Isso entristece o coração de Deus, né? Isso entristece o coração de Deus. Parem com isso. Vivam a comunhão. Se a pessoa é difícil de convivência, peça para Deus: Senhor, dá-me paciência, me ajude. Né? Não é que você também tem que ficar íntimo da pessoa, mas o mínimo que você tiver de conviver, você vai ter que conviver. Entregue para Deus e viva a comunhão. Nós não podemos receber a comunhão do corpo do Senhor e do sangue do Senhor e viver a divisão com o outro. Isso é contra-testemunho. Amém. Assim seja. Meus queridos, coloquem a água para ser abençoada, que passamos muito tempo e a palavra de Deus ainda nem foi explorada como um todo, né? A palavra é rica demais, minha gente. A gente for falar, a gente fica falando a manhã inteira. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai eterno e todo-poderoso,
Derramai, Senhor, sobre esta água a vossa bênção, a vossa graça, o dom do vosso Espírito Santo, para que esta água se torne sacramental, vivo da vossa presença, seja instrumento de santificação, de purificação, de libertação na vida dos vossos fiéis, que dela farão uso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, meus queridos, que Deus os abençoe e os proteja. Uma boa segunda-feira, uma semana cheia da graça de Deus. Hoje nós celebramos o Santíssimo Nome da Virgem Maria. Invoquemos o nome de Nossa Senhora. Santíssima Virgem Maria, vinde meu auxílio. Santíssima Virgem Maria, reze por mim. Santíssima Virgem Maria, interceda por mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração, meus queridos. Um ótimo dia, uma ótima semana, cheia da graça de Deus e a bênção e a prece da Virgem Santíssima e de nosso patrono São Miguel, nosso arcanjo poderoso. Amanhã nos encontraremos às 5:30 da manhã, se assim Deus nos permitir. Força e coragem. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.